Tá gravando. Bom, hoje eu tô começando aqui um projeto que eu já fiz um teste há umas semanas atrás. Aqui pro canal Evolução e Movimentação, meu nome é Pablo Santurbano e eu vou falar sobre assuntos que interessam tanto a pessoas mais leigas quanto profissionais sobre movimento, sobre saúde, sobre evolução. A ideia de hoje é falar tudo sobre dor lombar e exercício, mas para isso eu precisaria de um vídeo de 3 horas, 4, 5, 10 horas, sei lá. Tem muita coisa para falar, tem muita literatura publicada, tem muitas nuances, tá? Mas eu vou tentar trazer uma informação geral aqui. Então hoje eu vou falar sobre quase tudo sobre exercício e dor lombar. Por que eu escolhi essa palavra tudo, né? Porque eu vou tentar dar essa noção abrangente. Eu vou tentar trazer essa perspectiva talvez mais geral do que se tem hoje sobre exercício, não só exercício, mas atividade física também, para pessoas com dor lombar, tanto no tratamento quanto na prevenção, também na proteção. Para fazer esse vídeo aqui, eu usei o texto da Mary O'Keefe que está no blog pained.com, vou deixar um link aqui na descrição, tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa entender, movimento ajuda na dor lombar, ao contrário do senso comum muitas vezes e até mesmo de recomendações de alguns profissionais de saúde desatualizados na literatura científica, se imaginava, né, muitas pessoas imaginam que se movimentar quando a gente está numa crise de dor lombar vai ser ruim, vai ser negativo, vai piorar, né, o problema, mas na verdade não. Quanto mais ativo a gente se mantém, né, quanto mais a gente se movimenta, melhor é, porque menos chance a gente tem de cronificar a dor lombar, a gente vai ter menos chance de que esse problema ele vire de fato um problema grave, né? E aí a dor lombar ela pode acabar ficando com você muito mais tempo do que ela ficaria, porque grande parte das dores lombares elas se resolvem, ela tem uma história natural favorável, elas se resolvem em pouco tempo, tá? Em um mês, 2 meses no máximo, essas dores lombares, a grande parte delas vai embora. E aí, claro, o oposto, repouso excessivo não ajuda. Então, não se movimentar vai acabar favorecendo que as pessoas desenvolvam maiores níveis de dor, então a maior intensidade da dor, e acaba gerando mais incapacidade também, né? A recuperação ela fica pior e maior demora para retomar as atividades de vida prática, tá? Então o repouso de fato não ajuda, não estou dizendo que qualquer repouso deve ser evitado, não é isso. Às vezes as pessoas estão com dor mesmo, elas podem repousar por um tempo, né? Mas elas têm que tentar manter a sua vida o mais próxima do comum possível, então tentar se manter o máximo que ela puder ativa, tá? Dentro do que ela já fazia, então tentar ceder menos a esse repouso aí em excesso, né? Claro, às vezes tem pessoas que estão na crise e elas precisam ficar mais quietinhas por um momento ou outro, mas elas precisam ser encorajadas a se movimentar mais. E qual exercício se recomenda que as pessoas devam fazer? Aqueles que elas gostam, né? Então as pessoas às vezes ficam pensando que um exercício é melhor do que o outro. Na literatura científica a gente não tem nenhuma grande diferença entre uma intervenção em termos de exercício e outro, tá? Os exercícios apresentam um efeito geral. Isso até nos faz questionar se o que a gente achava que gerava efeito no exercício realmente é o que gera, né? Por exemplo, a gente achava às vezes que a ativação muscular, que o padrão biomecânico ia ser o mais importante no efeito que o exercício teria no controle da dor. E as evidências sugerem que talvez não seja bem isso, tá? Talvez alguns comportamentos motores precisam aí ser reeducados, a gente precisa criar novas conexões ali que fazem com que esses comportamentos motores se perpetuem, mas de fato não existe um caminho único, tá? Qualquer exercício que você fizer, qualquer movimento que você fizer, vai ser bom. O que é mais importante? Em geral, quando a gente fala de exercício, manter a regularidade e consistência na prática. Então, aquele exercício, aquela atividade que a pessoa conseguir engajar por mais tempo, que for mais prazerosa, mais agradável, vai ser talvez a mais indicada para o controle da dor, pelo menos num determinado momento, ou quando a gente já descartou as especificidades aí das dores, tá? Uma outra dica que eu acho interessante é que a gente se exercite de modo relaxado. Porque muitas pessoas, às vezes quando estão com dor, acham aquilo que eu estava falando, precisam fazer um padrão de movimento ali perfeito, ideal e tudo mais. Isso acaba gerando aumento da atividade muscular, porque a pessoa ela acaba tentando controlar mais o movimento, gera uma atitude de vigilância ali, que eu já vou explicar em breve também como que isso pode ser ruim. E a gente sabe, por exemplo, que na maioria das dores lombares, que são as dores lombares primárias, né, são as que a gente chamava antes de inespecíficas,
essas dores lombares elas vêm acompanhadas de uma maior atividade dos músculos do tronco, né? Então muitas vezes o caminho terapêutico inclusive é relaxar. Então fazer um exercício de modo relaxado, sem tentar fazer um padrão respiratório muito rígido, relaxando também a respiração, pode ser uma boa dica que pode ajudar as pessoas, tá? Tente não focar tanto no movimento em si. Se está certo, se está errado, essa é uma dica que vai ser bastante importante também. E aí tentar encorajar as pessoas que elas se movam com mais confiança, né? Que elas não temam tanto o movimento, porque se movimentar com medo pode gerar mais tensão nos músculos, né? Como eu estava falando, isso normalmente nas dores primárias lombares, né? Já é uma coisa que já acontece normalmente, o corpo ele possivelmente tenta se proteger, aumentando essa atividade basal aí dos músculos, mas também pode gerar um comportamento de hipervigilância, que é aquela área que já está dolorida, que existe uma chance daquilo virar um problema crônico, então você volta a sua atenção para aquela região dolorida e todo movimento que você faz, você está pensando ali nela, isso não vai ser bom. Não vai ser bom porque você vai reforçar essas sinapses, aí você vai reforçar esses caminhos neurais que estão aprendendo que se movimentar e ter dor são coisas que estão ligadas e não necessariamente precisam estar ligadas. A dor após o exercício não necessariamente indica lesão, isso serve na verdade para qualquer tipo de dor, nem toda dor indica lesão, dano tecidual, isso é uma coisa que a gente foi desconstruindo nas últimas décadas no estudo da dor, e isso se mostra muito útil quando a gente pensa em exercício, porque muitas dores que os pacientes, que as pessoas sentem, especialmente quando elas têm dor crônica, quando elas estão se exercitando, elas não significam que aquele tecido está sendo machucado, né? Significa que o cérebro entende aquele movimento como uma ameaça, e aí a gente pode ter vários fatores do porquê o cérebro entende aquele movimento como uma ameaça, inclusive um que eu já citei para você. A pessoa pode ter criado uma hipervigilância em relação àquele movimento, ela pode ter mais medo de fazer aquele movimento cronicamente, e o cérebro acaba aprendendo que aquele movimento é uma ameaça e aí ele emite esse sinal da dor. E outra coisa, né, ter dor depois do exercício é normal, até para pessoas que não têm dor crônica, é uma coisa que acontece com a maioria das pessoas, né, ter uma dorzinha ou outra, a gente não deve dar muita importância para isso, se for uma dor ali esperada dentro do comum. O que a gente pode pensar em dor quando a gente fala de exercício, quando a gente fala de movimento? A gente pode usar um paradigma de modificação do sintoma. Então, não é que assim, você não pode orientar um tipo de movimento e pedir para que uma pessoa com dor não faça nunca mais um outro tipo. Não, na verdade a gente pode, né? Mas a gente nunca pode utilizar isso como uma solução definitiva. Sempre tem que ficar muito claro para a pessoa que está se movimentando ali que você pode optar por uma conduta temporária para fazer com que ela melhore, porque de fato algumas dores são mais mecânicas, elas respondem mais a um tipo de movimento, e numa crise muito aguda pode ser até bom você sugerir que aquela pessoa evite aquele movimento por um tempo determinado, tá? Então você faz um acordo com aquela pessoa, você pode tentar não fazer flexão, porque na flexão dói, então tenta manter de hoje para amanhã um pouco mais de tensão, vê se você tem um pouco mais de conforto, mas veja bem, né, o profissional falando com aquele que ele está cuidando, não é para você nunca mais fazer flexão. A gente, no nosso próximo encontro, a gente vai tentar fletir essa coluna e você deve ser capaz de fazer isso, tá? E o exercício previne o retorno da dor. Então, mesmo quando a pessoa melhora, se manter ativo, se manter fazendo exercício, pode prevenir com que essa dor volte, né? E se é melhor prevenir do que remediar, manda ver. Põe as pessoas para se exercitar, né? Claro que quando esse exercício ele entra num grau de muito intenso, a gente pode ter um efeito contrário, né? A gente tem uma curva em J, muito possivelmente, quando o exercício físico é muito intenso, quando a atividade física é muito intensa, ela pode gerar dor também, mas a gente achando essa faixa ótima aí de se exercitar é o mais indicado, tá? E as evidências mostram que nenhuma droga faz o mesmo efeito do exercício, né? Porque o exercício ele tem um efeito multidimensional. Ele melhora dor, função, ele melhora a autoeficácia, ele melhora a confiança daquela pessoa em relação, né, àquela dor, e nenhuma droga é capaz de fazer isso. Então, use do exercício como se ele fosse um remédio mesmo, né? Tem até muitas pessoas falam isso, né?
Mas se o exercício que você está fazendo, seja você uma pessoa leiga, ou seja você, por exemplo, um profissional de educação física que está recomendando um exercício para um aluno seu, se esse exercício não está surtindo resultado, a minha sugestão é que você procure um profissional. E esse profissional, não é porque eu sou fisioterapeuta, mas eu acho que o fisioterapeuta é o mais indicado para fazer esse contato, esse primeiro contato, e se ele identificar alguma causa secundária àquela dor, uma dor secundária, né, uma causa específica, ele vai ter ferramentas para avaliar, discernir bem isso e direcionar essa pessoa para um médico, ou então mesmo identificar ali o que estava acontecendo, conversar com um profissional de educação física, fazer uma readequação no treinamento, ou então o físio mesmo prescrever esses exercícios e fazer um programa e uma sessão, né? Várias sessões, na verdade, um programa de exercícios aí para seguir com esse paciente, e tá tudo certo. E aí, lembrando aquilo que eu falei anteriormente, nenhum exercício é proibido para sempre. Tem alguns exercícios que podem trazer mais dor, claro, né? Mas qualquer exercício praticado com bom senso é bom. Nenhum exercício é inerentemente ruim para sua coluna, ou para a coluna daquele que você está cuidando. Isso precisa ficar claro, tá? Em algum momento, um exercício ele pode trazer dor, sim, né? Mas vai ter um motivo para isso acontecer. A gente pode, como eu expliquei, até evitar ele temporariamente, mas todo exercício é possível de ser feito, tá? A gente não tem exercícios ruins, tá? A gente vai ter exercícios que vão focar em coisas diferentes, né? A gente vai ter exercícios que vão trabalhar aspectos do sistema de movimento diferentes. Todos os exercícios eles vão trazer esse efeito aí na dor que a gente já conhece, né? Então, todos os tipos de exercício eles vão ser muito bem-vindos. Mas a gente tem a nossa linha de raciocínio, né? O que a gente chama de raciocínio evolutivo, para prescrever os exercícios, e a gente tenta prescrever exercícios sempre que lidam com todas as capacidades físicas, o maior número de capacidades físicas de uma vez, tentando usar o sistema de movimento como um todo, né? Incluindo o cérebro, além do músculo e do sistema esquelético, tudo bem? A gente tem mais material aqui no YouTube e no nosso Instagram, Curso FBA, e se você quiser se aprofundar nesse tema, a gente está agora com um curso online, você consegue conhecer mais sobre esse curso online em cursofba.com/online. Lá são mais de 30 horas de aula no qual eu me aprofundo sobre evolução, me aprofundo sobre movimento, sobre dor. Eu tenho 2 aulas especiais ali de dor, uma só sobre dor lombar, sobre incompatibilidade, raciocínio evolutivo aplicado à dor lombar. Outra aula bastante especial também é a aula na qual eu trago uma perspectiva evolucionária para a dor lombar, e a dor ela vai permear várias partes aí do curso, quando a gente for falar, obviamente, de avaliação e de prescrição de exercícios, tá? Que são aí várias aulas, várias horas de aula também falando desse tópico. Beleza? Espero que você tenha gostado desse formato. Por hoje é só e até o próximo.